Olá pessoal, eu me chamo Gabriel, sou graduando no curso de Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Sergipe e discente da disciplina Entomologia Agrícola 1, lecionada pelo professor Dr. Leandro Bassi. Eu, juntamente com os meus colegas Camila Barbosa, Tainara Carvalho, Lucas Costa e Jardel Silva, iremos apresentar nesse vídeo alguns aspectos relacionados aos danos causados, os métodos de controle, a importância agrícola e a bioecologia de percevejos da família Coridae e também lepidópteros da família Nymphalidae que causam a desfolha no maracujazeiro. Bom, os percevejos da família Coridae, eles são da ordem Hemiptera e pertencem à subordem Heteroptera. Esses percevejos, eles possuem um desenvolvimento hemimetábulo, ou seja, o seu desenvolvimento é incompleto e apresenta a fase de ovo, a fase de ninfa e a fase adulta. Esses percevejos também alimentam-se da seiva das plantas, da passiflora no caso, e causam algumas injúrias. Essas injúrias, tanto no fruto quanto no botão floral ou no fruto em desenvolvimento, pode causar injúrias. Essas injúrias podem levar a prejuízos ao produtor e esses prejuízos, se não calculados e se existir a presença de muitos percevejos, e isso pode levar a um dano econômico para o produtor na sua lavoura. Os percevejos, eles possuem hábitos noturnos, e isso é interessante que o produtor saiba, para que quando for feito o método de controle, seja químico, seja mecânico, que ele escolha o horário do final da tarde, início da noite, para fazer a aplicação do inseticida, fazer a catação, porque esses insetos estarão mais presentes naquele horário. Bom, os percevejos da família Coridae, eles apresentam algumas características morfológicas, e essas características é a presença de antenas, o seu hemiélitro é recoberto pelo escutelo, que lhe dá uma semelhança com besouros. Esse hemiélitro não é reticulado. Ele também apresenta glândulas odoríferas no segundo e no terceiro par de pernas, que é um cheiro bem característico de percevejo. Garras tarsais no ápice do tarso. Apresentam também a presença de ocelos, apresentam um rosto com 4 segmentos que geralmente ultrapassa o primeiro e o segundo par de pernas, e apresentam também uma cabeça mais estreita do que o pronoto. Existem 3 principais percevejos que atacam as passifloras em todo o território brasileiro, e um deles é o Diactus bilineatus fabricius. Esse percevejo, ele é conhecido também como o percevejo do maracujazeiro, uma vez que é um percevejo hospedeiro da planta passiflora. E esse percevejo, ele possui uma coloração verde escura, com 2 listras alaranjadas no seu dorso, que vai desde a cabeça até o escutelo. Esses percevejos também possuem uma característica bem marcante, que é uma expansão tibial no terceiro par de pernas, que lembra um formato foliar. Bom, esses percevejos, eles, quando a fêmea adulta vai fazer a postura, ela coloca os seus ovos na parte abaxial da folha, ou seja, na parte inferior da folha, para que esses ovos fiquem protegidos tanto de incidência de luz e também da chuva, como de predadores naturais. Esses percevejos, eles colocam até 10 ovos. Esses ovos, depois de incubados, que passarão para a fase de ninfa, passarão para a fase adulta em 45 dias e encerrarão seu ciclo de vida em até 2 meses. Agora, fique com a parte de danos, que será apresentada por Tainara. Obrigado. É isso.
meu nome é Tainara e eu vou falar um pouco sobre os danos causados pelos percevejos na cultura do maracujá. Além do Diactyloblineatus e do Olimena clavigera, outro fitófago sugador da família Coridae, que também é praga-chave na cultura do maracujá, é o Leptopsis gonagra, conhecido também como percevejo do milho. Na sua fase ninfal, ele é avermelhado com pequenos espinhos no corpo, sem a presença de asas. Já na sua fase adulta, ele é marrom, com asas, e tem uma listra amarela na transversal no seu tórax. Nas suas pernas posteriores existem extensões tibiais com formatos foliares. Tanto as ninfas quanto os adultos do percevejo citados anteriormente sugam a seiva da planta em suas partes mais novas. Porém, as ninfas têm preferência pelos botões florais e frutos em desenvolvimento, enquanto os adultos podem atacar folhas, ramos, frutos em qualquer idade. Em consequência da sucção da seiva e injeção de toxina, os botões florais novos caem, enquanto os frutos maiores murcham e tornam-se enrugados com aspectos de doente. Já os frutos em desenvolvimento ficam deformados, pois a planta reage ao ataque de percevejos, tentando cicatrizar o local de sucção. Vale ressaltar também que, apesar de ser um fitófago sugador, ainda não existem estudos que comprovem que o percevejo transmita patógenos para a planta do maracujeiro. Todo o processo de murchamento, enrugamento, queda dos botões florais ocorrem por meio da sucção seguida da injeção de toxinas. As injúrias apresentadas pela planta com ataque de percevejo são o murchamento do fruto desenvolvido, pontuações escuras nos frutos em desenvolvimento, deformações, murchamento seguido de queda tanto de botões florais quanto de frutos em desenvolvimento. Os danos causados por esses insetos afetam diretamente o rendimento da produção, uma vez que o ataque das ninfas aos botões florais provoca o abortamento floral, diminuindo significativamente a quantidade de frutos. Já as deformações e murchamentos causam perdas qualitativas na comercialização do produto in natura, uma vez que ele não é bem visto pelo mercado interno, assim sendo encaminhado para fábricas de produção de polpa. Todos esses fatores geram danos, principalmente econômicos, ao produtor, uma vez que ele não consegue obter um valor maior do que foi investido na cultura. Olá, me chamo Camila Barbosa e darei continuidade aos percevejos de importância agrícola na cultura de maracujá. Falarei sobre a Olimena clavigera, conhecido também como percevejo dos frutos. Esse inseto, ele é bastante ágil, tem coloração no geral viva. Suas antenas são de cor preta com extremidades brancas. No dorso, a sua cabeça é preta com uma faixa longitudinal de cor amarela na parte central. Suas asas são membranosas, chegando a ser quase incolores. Suas pernas, elas são amarelo-alaranjadas, com seus fêmures medianos e posteriores de cor avermelhado. Seu abdômen, ele também vai possuir uma coloração avermelhada na sua parte ventral. Além disso, esses percevejos, eles chegam a medir entre 17 a 19 milímetros de comprimento. Existem diversos tipos de controle para o ataque desses percevejos. O primeiro é o controle cultural, no qual é baseado na roçagem de matos, plantas hospedeiras, perto aos pomares de maracujá, como por exemplo o melão São Caetano. Entretanto, se essas pragas elas persistirem, será necessário o uso de outros controles. Temos então o controle químico, no qual é baseado nos inseticidas, os carbonatos, os piretroides e os fosforatos, que vão agir no sistema nervoso do inseto, causando um colapso e levando à morte. Ademais, temos o controle mecânico, no qual é baseado na catagem manual desses insetos. Também há o controle biológico. O controle biológico será feito utilizando um parasitoide, chamado Trisoculus basalis. Essa vespinha de 1 milímetro de comprimento, ela vai depositar seus ovos dentro dos ovos dos percevejos. Quando esses ovos eles eclodirem, nascerão então novas vespinhas e não percevejos. O uso de inseticidas sintéticos tem grande importância aqui no Brasil. Entretanto, o seu uso indevido e indiscriminado tem causado tanto a ineficácia quanto o aumento de populações resistentes de insetos. Então, vem ganhando outros métodos alternativos, que no caso
é o extrato de plantas inseticidas. Aqui no maracujá é muito utilizado o óleo de nim. O óleo de nim, que é da família Mistaceae, ele vai causar uma inibição na alimentação do percevejo, vai causar uma inibição na sua reprodução, vai mudar o seu comportamento e repeli-lo. A sua aplicação deve ser feita no final da tarde para o começo da noite. É ideal que use 60 ml de óleo de nim mais 100 ml de detergente neutro de boa qualidade numa bomba de 20 litros. O óleo de nim ele não vai causar nenhum malefício nos polinizadores naturais do maracujá, como os mangangás. Entretanto, é recomendável que a sua pulverização seja feita no final da tarde para o começo da noite por conta da baixa luminosidade. Entretanto, quando eu estiver falando da pulverização feita com inseticidas, no caso do controle químico, é necessário que seja feita no final da tarde para o comecinho do dia. Além de que, é necessário todos os equipamentos individuais de segurança, como botas, máscaras, calça, casacos, avental e chapéu. E óculos. A seguir, vocês verão um vídeo da pulverização do maracujá. Mas também tu vai ter que passar por lado de lá, porque ele já vai estar... Todas as duas irmãs. A Grausolenilla vanilla é uma espécie de lepidóptero que causa sérios danos no cultivo do maracujá. Sua anatomia em fase de ovo, ela possui uma coloração alaranjada, e em fase de lagarta ela tem uma coloração preta com coberta de espinhos, também preto, e pontuações amareladas também. Ela possui duas faixas amarelas, uma em cada lado do corpo. Sua crisálida, ela tem tonalidades de cinza e ocre. Sua fase adulta, ela possui envergadura de 60 a 75 milímetros. Ela é amarelada, possui manchas espessas na asa anterior, e na asa posterior ela possui uma faixa preta. Seus hábitos, ela costuma colocar ovos em folhas largas, ovos solitários, só apenas um ovo, e ao chocar, esses ovos liberam as lagartas. As lagartas, elas agem solitariamente e causam danos de desfolha e afetam a capacidade fotossintética da planta, causando sérios danos no cultivo. Elas podem viver por 8 meses. E as formas de controle da Gralius vanilla, ela se baseia em locais pequenos, em colheitas pequenas. É feita a catação manual dos ovos e das lagartas. Já em cultivos maiores, é feita o uso do inseticida de curto efeito residual, já que a colheita é feita por um longo tempo, e é destacado o uso de Bacillus thuringiensis. Ele é uma toxina inativa que, ao chegar no intestino do inseto, em lagartas dos primeiros ísteres, já que o pH é alcalino, ele se ativa e se liga à membrana intestinal do inseto. Ao atingir a membrana, o inseto sofre de infecção intestinal e paralisia muscular. Outro meio de combater quimicamente a Gralius vanilla é o uso do baculovírus. O baculovírus, ele age da mesma forma que o Bacillus thuringiensis. Ele entra pelo consumo da folha, ela entra no organismo por conta do pH alcalino, se liga às paredes do intestino do inseto e causa uma infecção generalizada. O baculovírus, ele também pode ser reutilizado
com a catação dos insetos mortos, a prensagem deles e espalhados novamente pelo campo. Outro modo é pelo controle biológico, usando a vespinha tricograma. Essa vespinha ela é muito importante, já que ela destrói o embrião, parasitando os ovos de Lepidoptera e diminuindo bastante a população no local. Ela também é muito utilizada, já que ela pode ser criada em laboratório e pode ser utilizada dos hospedeiros como uma traça para o cultivo da mesma em laboratório. Olá, me chamo Jardel Silva, sou estudante do curso de Engenharia Agronômica na Universidade Federal de Sergipe e vou falar um pouco sobre a Johnny Juno Juno, ou, como popularmente conhecida, a lagarta preta do maracujazeiro. Falar sobre sua bioecologia, os danos causados e os métodos de controle. O Brasil é o maior produtor de maracujá do mundo, com produção de 330 mil toneladas e área cultivada de aproximadamente 33 mil hectares, sendo também o maior consumidor. Essa produção tem importante papel socioeconômico na agricultura familiar, garantindo a possibilidade de geração de renda em pequenas propriedades e a permanência de pessoas no campo. Atrelado a essa produção, vêm os desafios de produzi-la, ocasionados pelo ataque de doenças e pragas. Dentre as pragas, destacam-se a lagarta preta do maracujazeiro. A Johnny Juno trata-se de um inseto da ordem dos lepidópteros, considerada a praga-chave do maracujazeiro, em função dos danos ocasionados e pela frequência da ocorrência. Suas lagartas atacam e consomem as folhas e ramos, danificam os ramos ponteiros e, consequentemente, afetam a capacidade fotossintética da planta. O prejuízo maior é quando esse ataque se dá no viveiro de mudas e em mudas recém-plantadas no campo. Já em plantas adultas, o impacto do ataque dependerá da densidade populacional. Em plantas jovens, podem causar total desfolha e a morte da planta. Os insetos, para o seu crescimento, desenvolvimento e reprodução, dependem da temperatura, apresentando sazonalidade no decorrer do ano. No Brasil, a Johnny Juno apresenta a maior densidade populacional nos meses entre janeiro e março, no período seco do ano. Na fase adulta, a Johnny Juno é uma borboleta de asas laranjadas e margens de nervuras pretas, com 60 mm de envergadura. A ovoposição é feita na parte inferior das folhas, agrupadas de 70 a 150 ovos, vindo a eclodir em um período de 6 a 7 dias. Após a eclosão, as lagartas apresentam a coloração escura e são cobertas de espinhos, e apresentam hábito gregário, formando densas colônias nas folhas. Estas podem atingir 30 mm de comprimento, e o seu período na fase larval dura em média 27 dias, e o ciclo de vida do inseto 47 dias. O uso indiscriminado de defensivos sem planejamento pode afetar insetos polinizadores e, consequentemente, redução de produção, podendo causar problemas ambientais e desequilíbrio ecológico. Diante disso, faz-se necessário o uso de métodos que visem reduzir esses impactos, como o controle cultural, genético e biológico. Em culturas pequenas, recomenda-se a catação manual dos ovos e lagartas, já que ficam agrupadas. Em culturas mais extensivas, que optem por aplicação do inseticida, deve-se fazer o uso dos inseticidas que são seletivos a inimigos naturais e aos polinizadores. A utilização de inseticidas à base de Bacillus thuringiensis, quando bem aplicados, tem se mostrado eficiente no controle da lagarta. Trata-se de um inseticida microbiológico muito utilizado em lavouras que sofrem ataques de lepidópteros por sua ação contra lagartas em seus primeiros instares. Constatada a presença do inseto na lavoura, o inseticida é pulverizado e o inseto entra em contato, ingerindo os cristais proteicos sintetizados pela bactéria, que ao chegar ao intestino médio, encontram condições ideais para a sua solubilização. Após isso, a toxina interage com os receptores presentes no intestino médio do inseto, formando poros na membrana celular, modificando o balanço osmótico das células epiteliais, que dilatam e rompem, assim inibindo a alimentação do inseto, que morre no decorrer de alguns dias.
nível de exportação, mas sim para abastecimento do mercado interno, até o momento da gravação desse vídeo, não foram encontrados artigos sobre novas tecnologias a serem implantadas tanto no controle das lagartas quanto dos percevejos. Porém, a Embrapa Mandioca e Fruticultura, em parceria com a Embrapa Cerrado, Embrapa Semiárido, Universidade Federal do Recôncavo Baiano e Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em 2019, desenvolveram um aplicativo totalmente gratuito que traz informações das principais pragas e doenças do maracujazeiro, além das suas formas de controle. O nome do aplicativo é Agropragas Maracujá. O aplicativo Agropragas pode ser baixado no Play Store, mas infelizmente só está disponível para Android. Não há disponibilidade para iOS. Não precisa de login, é somente baixar. Ele mostra as principais pragas do maracujazeiro, assim como os indivíduos na sua fase de larva, pupa e adulto. Permite que você veja os danos causados por eles e o controle. Vale ressaltar também que, apesar de simplificar a vida do agricultor, o aplicativo não substitui a consulta com um agrônomo. Pessoal, obrigado por assistir esse vídeo. Espero que tenha ficado claro. E se sobrou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, curte e compartilha com o produtor vizinho da sua casa, com seu pai que é produtor, irmão, parente que precisa de ajuda com o ataque de percevejos ou de lagartas. E quero agradecer também ao professor Paulo que nos ajudou e Milena Santos, discente do curso de Engenharia Agronômica também pela UFES, que nos deu algumas dicas. Obrigado e até mais.